Bem-vindos a mais um programa do Conexão Estilo. Na verdade, é o primeiro depois da gravação do nosso piloto. E eu não tinha como convidar uma pessoa que, pra mim, é muito especial. Ela fez, assim, milagres na minha vida e ainda faz. E é interessante porque, assim, nós moramos no mesmo prédio, acho que por uns 10 anos. E nós só nos aproximamos quando eu realmente precisava dela na minha vida. Foi assim, eu vi que foi um instrumento enviado, um anjo ali para cuidar de mim. Sasti, Gabi Sasti. Que prazer ter você aqui. Ai, prazer está sendo meu, uma honra estar aqui. Realmente é um presente estar aqui e ouvir essas palavras. E aí você foi até falando, né? Tudo acontece na hora certa, né? Então, apesar de que a gente se conhecia, se trocava oi, tchau, como você tá? Mas acho que a aproximação ela aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? Como tudo na vida, né? E eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas vidas, assim como ela me ajuda. E deixa eu contar uma coisa, uma fofoca. Nós estamos descalças porque ela me ensinou o que é aterramento, a importância, tanto na sala de yoga, quando a gente chega lá, todo mundo deixa o sapatinho do lado de fora e entra descalço, como o andar na praia. E até ela tem um jardinzinho, uma coisa super engraçadinha, que ela vai contar o que é aquilo que você tem na tua casa, o que é aterramento, qual a importância. Gente, eu tenho um mini gramadinho, né, que eu tenho lá, que era pra cachorra fazer xixi em casa, mas como ela não faz, então eu faço meu grounding lá. Você não faz xixi ali, né? Não. Então, o aterramento, uma das importâncias do aterramento, né, a gente troca muita energia com a terra, né, tanto que tem aquela questão do fio terra e tudo. Então, uma das maneiras da gente neutralizar essa energia é pisando na terra. Inclusive, a melhor maneira de fazer isso é onde a gente mora, na praia, andando na areia com aquela lâmina de água. E outra coisa que ajuda realmente nessa questão do aterramento, que é o quê? Trazer a gente de volta para a terra, né? Principalmente pessoas que são mais ansiosas, né? Que o pensamento, né? Que a cabeça tá assim, o que ajuda? Tirar a gente daqui de cima e voltar para a terra, pôr o pé no chão mesmo. Né? A gente precisa, para poder realizar, pôr o pé no chão. Então, enxergar a realidade, como ela é. Ser um pouquinho mais coerente na hora de enxergar. Exato. E isso ajuda muito. Muito, muito. Porque puxa a gente para a energia da terra mesmo, sabe? A terra, põe o pé na terra. Qual é a sua realidade? Né? Cai para a realidade, para de sonhar. Não que sonhar seja ruim, muito pelo contrário, mas a questão para as decisões da vida, exato, às vezes a gente precisa estar mais presente. E para materializar, né? Então a gente sonha, planeja, né? Joga lá os sonhos, mas para realizar aquilo, a gente precisa trazer de volta essa energia para a terra. Então, para eu materializar um sonho, um desejo, uma vontade, eu preciso de alicerce. E onde a gente põe o alicerce? Na terra. Então, dá para todo mundo fazer isso em casa? Todo mundo. A melhor coisa é poder ficar descalço, tocar o chão, se tiver jardim em casa, pisar na grama, quiser ir para a praia, andar na areia, na lâmina d'água, melhor ainda. Mas assim, não ficar de sapato 100% do tempo. Além de poder deixar os nossos dedinhos, que a gente, do pé, né? A gente esquece de utilizar eles, eles têm muita importância para nós. Uma coisa que muita gente me pergunta, e eu confesso, olha a vergonha, eu não sei explicar. Por que Sasti? Essa é uma pergunta comum, né? Porque Sasti não é um nome comum. Aqui então no todo Brasil, mundo me pergunta, né? Da onde vem esse nome? Na verdade, esse é o meu nome espiritual que eu recebi na minha cerimônia de iniciação espiritual na Índia, pelo meu mestre na época, né? Hoje já eu não estou mais ligada a ele, tanto que eu não podia tirar esse nome. Eu transformei ele no meu apelido, porque primeiro, e aí depois a gente vai entrar numa outra parte que eu trabalho, mas por questões sistêmicas, né, eu nasci e morrerei Gabriela, então esse é o meu nome. Mas esse apelido, o Sasti, ele veio para guiar muito o meu trabalho na espiritualidade, no autoconhecimento. E foi uma fase da minha vida maravilhosa, onde eu passei por grandes transformações como pessoa. Então, em honra a esse período da minha vida, esse apelido hoje é um apelido e também o nome da minha empresa, né, Sasti Yoga e Terapias.
Então, me honra toda esse caminho, essa trajetória que eu passei. Você comentou, eu nasci Gabriela, vou morrer Gabriela. Tem alguma, na constelação, na yoga, tem alguma visão sobre a mulher quando casa? Em alguns países, ela coloca o nome, o sobrenome do marido. Isso, para vocês entendem que tem alguma influência ou não? Sim, tem um peso bem grande, no sentido, não um peso de pesado, né? Quando você casa, você está saindo do seu núcleo familiar e está indo formar a sua própria família, né? Não tem certo e errado, a gente faz aquilo conforme o nosso coração vai dizer. Mas o ideal, sistemicamente falando, seria os 2 sobrenomes, né? Então você continua com o nome da sua família e traz o nome da família do seu marido. Porque aí você está honrando ainda o nome da sua família e agregando a família que você está formando, né? Mas não tem uma regra. Não tem uma regra. Porque aí ele também deveria fazer o mesmo para honrar essa família. Colocar o sobrenome da Vocês família ficarem dela. com o mesmo sobrenome, né? Mas não, isso não é uma regra, tá? E aí tem alguns países, né? Algumas, acho que até religião que trabalha com essa questão de tem que ser assim, não tem que ser assado, né? Mas quando você casa, eu acho que mais do que o nome no sobrenome são as posturas do casal, né? Perante as famílias anteriores, as suas famílias de origem e perante a família que está se formando. Acho que isso tem muito mais peso do que o nome no sobrenome na certidão. Sim, é o que eu falo. Muito mais importante é aquilo que a gente sente, as nossas ações, como a nossa postura em relação a qualquer acontecimento ou relacionamento, do que aquilo que a gente assina num papel. Né? Que muitas vezes, quando a gente vai estudar a história das assinaturas, dos papéis, dos casamentos e pactos, a gente entende o porquê que eles foram criados. Muito aí tem a ver com igreja, com Estado e com querer fechar os olhos de uma população. Mas não vamos falar disso. Não vamos, mas na visão sistêmica a gente fala que o casamento só é casamento quando é assinado o papel do casamento, seja no civil ou no religioso, né? Muita gente fala, mas eu tenho união estável. Na visão sistêmica, não é visto a união estável como casamento. Ainda é uma maneira de não estar 100% comprometido na visão sistêmica. Olha só. E você sempre foi professora de yoga? Conta a sua história pra gente. Minha história com yoga, gente. Ai, até arrepia. Vou tentar não me emocionar. Emociona. É difícil, porque quem me levou pro yoga foi minha mãe. Tua mãe? Achei que você fosse falar outra pessoa. Não, foi a minha mãe que me levou pro yoga. Pra quem não sabe, a mãezinha da Sati é um anjo, é uma estrela hoje e com certeza tá muito orgulhosa de você. Eu lembro, eu sempre fui muito conectada com a Índia, com as roupas indianas, né? E eu assisti Gandhi com a minha mãe quando era criança. Eu lembro, a gente não morava no Brasil na época, e foi com ela que eu assisti Gandhi. Então foi minha primeira conexão com essa coisa de mestres espirituais, líderes espirituais, né? E eu não lembro do filme, mas eu lembro de estar com a minha mãe assistindo. E, enfim, a vida foi acontecendo, a gente voltou para o Brasil e minha mãe, ela já tinha o câncer e ela foi lá fazer prática de yoga, chegou em casa e falou, ai filha, você precisa fazer esse negócio que é a sua cara. E eu fui para minha primeira aula de yoga com ela. Isso é muito sistêmico, gente. Enfim. Fui com ela para a primeira aula e segui fazendo. Não sabia por que eu voltava, mas eu voltava. E eu lembro toda hora que a professora falava assim, faz o cachorro olhando para baixo. Deus, pai, que tanto cachorro olhando para baixo a gente tem que fazer. Verdade. Então eu sei o que os alunos passam. Eu penso a mesma coisa. De novo o cachorro olhando, mas a gente já fez 5 vezes hoje. Mas algo me puxava de volta, a gente formou uma turma, até que essa turma se desfez e eu mudei de casa, muitas coisas foram acontecendo e eu continuei em busca do yoga. Fiz vários estilos de yoga,
estava com uma professora particular e fui para a Índia, né? Isso passaram-se alguns anos, né? Então, quando eu fui para a Índia a primeira vez, eu já era praticante de yoga, já fazia um tempo. Foi a primeira vez que eu fui para a Índia em 2012 e lá eu conheci um estilo de yoga que eu nunca tinha praticado e lá eu não consegui praticar. Eu voltei para o Brasil e falei, eu preciso saber o que é isso, né? E fui atrás, fiz essa aula, quase morri, porque era uma aula de vinyasa, que é o método que eu dou hoje, né? Mas num ritmo super acelerado. E lá ela ofereceu uma aula de yoga dance que ia ter no dia seguinte em outro lugar. Falei, eu amo yoga dance, eu vou ver o que é isso. E fui fazer e dali eu saí já com a minha matrícula no curso de formação. E aí começou a minha jornada de formações no yoga, começou em 2012. E em 2013 eu comecei a dar aula. Então já vai, 11 anos que eu sou professora de yoga. 11 anos. Mas a sua formação? A minha primeira formação é de yoga dance. Depois eu fui fazer Hatha Yoga, que é o yoga clássico, né, da onde vem todo o yoga. Todas essas outras modalidades de yoga. E aí fiz yoga para gestante, yoga para criança, fiz yoga do riso, vinyasa yoga, acho que é só. Bastante, são 6 formações. Né? Nossa. E vinyasa é aquele que você tem nas nossas aulas, Isso. o método que você utiliza. Na verdade, eu uso a minha metodologia, né? Que hoje em dia eu tenho chamado de yoga sistêmico, porque eu trago bastante, né, da visão sistêmica para dentro das práticas, porque eu sinto que o yoga e a constelação andam muito juntos. Ambos andam levando a gente em direção à vida, em direção ao mais. Né? Então eu vejo muito da constelação no yoga e muito do yoga na constelação. Então por isso que eu carinhosamente chamo de yoga sistêmico. Mas eu misturo todas as modalidades que eu me formei dentro da nossa sala, na verdade. Eu vou seguindo, vou sentindo a energia de vocês, o que vocês estão precisando. Então às vezes a gente tem uma aula um pouco mais dinâmica, mais fluida, que aí é o vinyasa, que é onde a gente faz aquelas sequências que eu falo para vocês depois irem sozinhos na respiração de vocês, Sim. né? Mas o princípio básico do Vinyasa Yoga é fazer a associação da nossa respiração com o movimento. Então eu inalo, eu levo o braço, exalo, Entendi. Faço outro movimento. Então é a respiração conduzir o movimento. Uma das coisas, eu já tinha feito yoga em outros lugares, eu faço desde os 19 anos. Eu sou péssima de contas, não sei quanto tempo faz que eu faço yoga, mas enfim. A aula da Sashi me tocou, porque ela faz o yoga, ensina o yoga fora do tapete. Então a gente chega lá fazendo os asanas, conversando, né? Tem toda aquela aula dela, mas a gente sai com uma bagagem para a vida. Um exemplo da última aula, ela falou cachorro olhando para baixo. Falei, gente, que tem o tal do cachorro para baixo o tempo inteiro. Quando eu fiz, a gente fica assim, como se fosse um V, olhando lá para trás, pro meio das pernas. Então eu conseguia ver a coleguinha de trás. E ela falou, cruzem as pernas. Eu vi a coleguinha de trás cruzando, eu cruzei igual. Daqui a pouco essa daqui veio e falou, o que vocês duas estão fazendo? Eu falei, não sei, eu vi a colega e fiz a mesma coisa. Então assim, as duas erraram. E aí ela comentou, quantas vezes na vida a gente está em dúvida, a gente olha para o vizinho, copia o vizinho e tá tudo errado. Então, aquilo me tocou de uma forma, assim, ela não dá bronca não, é tudo de uma forma muito, muito saudável, muito leve. Sim. Só que eu carreguei aquilo até hoje, eu olho assim e falo, não vou copiar o que ele está fazendo, eu vou pensar o que a Roberta realmente faria. Exato. Pensa sozinha e cria o que seria o ideal para mim. A gente tem muito esse hábito, né, de olhar para fora. Principalmente hoje em dia com o Instagram, né, com as redes sociais. Então a gente olha sempre lá, vê a grama do vizinho, acha que, nossa, eu quero essa vida. E a gente não sabe o que está nos bastidores da vida daquela pessoa, né? É uma vida editada, montada. Pois é, cortada. E a gente aprendeu que você não pode falar nas redes sociais que você tem questões, né? Que você tem ansiedade ou que você está com algum problema. E eu concordo, a gente não está na rede social para ficar falando, né, trazendo só coisas ruins. Mas nós somos seres humanos imperfeitos, ou seja, todos nós temos problemas.
Então, eu trago muito esse convite na aula para vocês voltarem para vocês. Que ainda que a prática seja em grupo, a prática ela é, na verdade, individual. Né? Então, quando acontece essas situações, eu aproveito para trazer para vocês refletirem como que vocês estão na vida de vocês com relação a isso. Né? E para você pode ser uma coisa e para mim pode ser outra diferente. O que é certo para você não necessariamente vai ser para mim. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Porque a gente também tem essa mania, né? Ah, não, é assim. Não, mas eu não acho que é assim. Não, mas você tem que achar, né? A gente tem que pensar igual a mim. Todo mundo tem que pensar igual a gente. E não é. Então, o yoga me trouxe muito isso. De olhar para mim. O que eu tô sentindo? Qual é o meu sentimento? Qual é a minha sensação? E também começar a olhar para o mundo e compreender que, pô, peraí, se aquela pessoa está estressada, será que ela não está passando por alguma coisa? Então me ajudou também a ter um pouco mais de empatia, compaixão. Agora, é todo dia paz e amor assim? Não. Não é importante. Tem um quadrinho lá na sala, atrás dela. Será que a gente pode falar isso? Pode, né? Tem que falar. Tem um quadrinho atrás dela, que é um budinha. É um budinha assim, naquela posição, né? Perninha dobrada, e tá escrito foda-se. E ela fala, gente, tem que apertar esse botão de vez em quando. Tem que falar palavrão de vez em quando, né? Usando ele como um advérbio de intensidade, né? E não para violentar alguém. Mas a vida, ela é assim. Às vezes a gente não é só gratidão, né? Aliás, eu nem gosto muito dessa coisa do gratiluz, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem dia que você acorda mal-humorado. Eu sou professora de yoga, você mesmo falou pra mim, você ensina a gente a respirar e tá ansiosa hoje? Porque eu também sou humana, né? E nós vamos ser, isso é uma coisa que a gente precisa aprender e aceitar. Seremos imperfeitos até a nossa morte. Sim. Então, né, eu falo muito isso na aula, que a gente possa nos amar e perceber que a nossa imperfeição é a nossa perfeição. Né? Então, são lindo isso. Eu acho isso muito importante. Uma das coisas mais lindas que eu já vivi em sala com ela, sala de aula, foi quando, acho que era uma das meninas mais novinhas da nossa sala, bem novinha. Ela chegou um pouquinho atrasada e ficou lá na frente, o tapetinho dela bem na frente. E depois de um tempo, ela virou, no meio da aula, ela fez assim, Sasti, eu vou pôr o meu tapete mais para trás, eu tô muito incomodada. Porque ela estava assim, sendo vista por todos os alunos, e tudo bem, mas ela estava se sentindo incomodada. A Sasti parou tudo e falou assim, obrigada por demonstrar esse incômodo e sempre se posicione, sempre manifeste quando você estiver incomodado. E isso foi uma aula para mim, porque às vezes a gente quer agradar as pessoas e fazer aquilo que esperam de nós, só que na verdade a gente tem que falar, eu não estou bem, não é isso que eu quero fazer, eu estou incomodada nessa posição, nesse lugar, em ir para tal lugar ou em conversar com fulano ou ciclano, eu quero outra coisa para minha vida. E isso foi tão porque quem me ensinou foi a menininha de 17, 16 anos, gente. No meio da aula com um monte de adulto ali. Esse dia ela me emocionou, né? E eu realmente, eu sinto que assim, eu faço parte das sementes que eu planto nela, né? E eu sou muito grata aos pais dela que confiam no meu trabalho. E eu tenho visto a evolução dela, porque ela chegou lá comigo com 15 anos e hoje ela tá com 17. E é muito bonito ver, sabe, essa pessoa com essa idade se posicionando numa idade onde eu também já fui adolescente. Muitas vezes eu deixei de me posicionar, né? Muito influenciada pelo mundo externo, né? E o yoga me trouxe muito isso. E ela mostrou ali foi uma aula de yoga que ela deu, né? Então ela se posicionou e realmente é uma coisa que eu gosto muito que vocês tragam, esse posicionamento, essa honestidade. Né? A gente poder ser verdadeiro, aqui o quinto chakra, talvez, né? Se não fosse na sala de yoga, se fosse numa sala de aula, quando eu era adolescente, a professora teria falado, não, você chegou atrasado, então agora você fica aí. E a diferença, né, que trouxe para a vida dela, que ela vai carregar depois quando ela estiver em relacionamentos, de ela ter que se posicionar. E a gente pode se posicionar com amorosidade e gentileza. E se o outro não gosta, esse é problema do outro, não é seu. Né? Então poder se posicionar, não, aqui é meu limite. E isso é uma coisa muito importante, a gente colocar limites. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Qual é o meu limite? Até onde eu
Gabriela, consigo ir. Cada um tem a sua tolerância. E cada história é uma história. Cada vivência é uma vivência. Isso eu tenho aprendido muito com a Sashi. Ainda estou aprendendo a parte do me posicionar com amorosidade. Não é tão amorosa assim. A gente é meio... Mas a gente vai aprendendo. Só que ela não é só professora de yoga, não. É consteladora sistêmica. Isso. E tem mais coisa, mas depois eu conto pra vocês. Eu quero mostrar uns negocinhos aqui. Consteladora sistêmica. O que é isso? Eu sou consteladora. Na verdade, eu sou terapeuta integrativa, né? Porque o yoga é uma terapia integrativa e a constelação também. A constelação familiar sistêmica, esse é o nome completo. Né? Eu chamo de constelação sistêmica porque a gente pode trazer tudo que engloba a constelação familiar sistêmica para também fora do sistema familiar. Né? Então, o que é sistêmico? É um sistema onde você está inserido. Então, a sua família é um sistema no qual você está inserido. A empresa no qual você trabalha é um sistema no qual você está inserido. O sistema de cada um é mais do que só a família. É um conjunto. Entendi. Na verdade, você tem o seu sistema familiar, quando você vai lá fazer seu trabalho CLT ou, enfim, PJ, não importa. Mas você vai lá para a empresa onde você trabalha. Você aí está dentro do sistema empresarial. Então, assim como as leis sistêmicas funcionam para dentro do sistema familiar, elas também se aplicam e funcionam para um sistema corporativo, por exemplo. Né? Então, a gente pode... Por isso que eu tiro o familiar, eu carinhosamente tiro o familiar. Muita gente conhece como constelação familiar, né? Mas é a mesma coisa. Constelação familiar, constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica, é tudo a mesma coisa. É só uma maneira curtinha de você chamar. E tem a ver com religião, astrologia, adivinhação, nada disso? Não, a constelação, na verdade, ela é uma ferramenta terapêutica, ela não é uma terapia, não é religião, não é pílula mágica, é importante isso. Aliás, queria, né, isso é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer uma pílula mágica e tá tudo certo para amanhã, mas não é assim que as coisas funcionam. Né? E a constelação também não é uma pílula mágica, também não é magia. Também não é astrologia, como muitas pessoas pensam, porque quando você fala em constelação, a primeira coisa que vai na nossa cabeça, né, são os signos, o mapa astral. Não é, não tem nada a ver com astrologia, nada a ver com signos. Ela é apenas uma ferramenta terapêutica que tem... Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Fugiu. Tudo bem. Mas ela é uma ferramenta terapêutica que atua, ajuda no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo terapêutico de transformação. Por quê? Normalmente a gente traz para uma constelação sistêmica algum padrão que a gente esteja repetindo na nossa vida, que normalmente a gente está repetindo algum padrão familiar, né? E aquilo tá te incomodando, você não quer mais, você quer sair daquilo, mas aquilo se repete na sua vida. E você traz normalmente essa temática para fazer uma constelação e olhar por que aquilo se repete tanto na sua vida, né? E pode ser, assim, diversos fatores, né? Por que eu só entro em relacionamento tóxico? Por que dinheiro chega e vai embora, não fica, né? Então tem várias... Assim, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui de situações. Algumas situações aí que a gente vê, até perguntei para você antes, essa repetição de padrão, na verdade, é o que estuda na constelação. Por que você vai repetindo os padrões? Seja uma pessoa que não consegue lidar com dinheiro, né? O dinheiro chega... Até numa constelação que você fez... Você tinha usado um dos participantes ali como se fosse o dinheiro, né? E como que cada um iria olhar para ele, iria lidar com aquela pessoa. E, ó, a primeira coisa que eu fiz foi virar as costas. Ela depois falou, ele era o dinheiro, Roberto. Você virou as costas pro dinheiro. Eu falei, Jesus, mas não sabia. Como assim? Então, na verdade, aquele foi um exercício sistêmico que a gente chama, não foi uma constelação propriamente dita, mas ela pode ter efeito de constelação, tá? Então a gente pode fazer esses exercícios sistêmicos, eu gosto muito de fazer eles em workshops, porque eu acho que
as pessoas conseguem vivenciar um pouquinho da constelação, do que é a constelação sistêmica, porque a constelação sistêmica é uma ferramenta, mas mais do que isso, ela é também algo para se viver, é uma filosofia mesmo de vida. Porque quando a gente começa a viver a vida com o viés sistêmico, a gente começa a detectar muitas coisas e começa automaticamente, não automaticamente, mas com consciência, fazer transformações na nossa vida, porque a gente percebe, opa, isso é sistêmico, isso não é meu. Né? E aí a gente consegue fazer mudanças na nossa vida. Então eu gosto de trazer os exercícios nesses workshops para a gente poder ter essas percepções para poder levar para a nossa vida. Assim como eu faço com yoga, sair do tapete. Né? Então ali foi um exercício sistêmico. Mas quando a gente vai fazer uma constelação propriamente dita, então a gente pega o tema e eu vou conversar com essa pessoa que vai fazer a constelação para entender melhor qual é realmente o incômodo, qual que é o sentimento que está por trás disso. E aí a gente vai sentar e vai fazer a constelação. Aí eu vou pedir para ela posicionar, então o que a gente utiliza? Se eu vou fazer uma constelação individual, eu normalmente, esqueci de trazer os bonequinhos. Dá para fazer individual, não precisa fazer em grupo. Não precisa. A gente pode fazer individual ou em grupo. Mas em grupo você precisa das outras pessoas para fingir que é o pai ou a mãe. A gente chama eles de representantes. Então, eles vão representar o seu sistema familiar. Então, vamos supor, eu estou constelando você trouxe a temática, a gente chegou no ponto. Aí eu falo, Roberta, escolhe 2 pessoas para representar. Uma vai representar você e outra, por exemplo, o seu sintoma. O sintoma é a questão que você trouxe para a gente olhar para. Ou, dependendo do que foi feito na conversa ali, eu posso falar, Roberta, escolhe 2 pessoas ou 3 pessoas. Uma vai representar você, outra sua mãe e outra seu pai. Isso quando a gente faz em grupo e utiliza os participantes que estão lá no dia do grupo como pessoas para figurarem no sentido de estarem ali presentes representando o seu sistema familiar. Entendi. Quem não sente muito à vontade, dá para fazer individual sem problema? Dá para fazer individual sem problema. Eu atendo online ou presencial. Online inclusive. Também. Mas aí no individual, como é que representa? Como é que a pessoa olha pro... A gente usa bonequinhos. Playmobil, eu esqueci de trazer. Mas acho que a produção consegue colocar depois imagens que bom. Ótimo. Bonequinhos. A gente usa os Playmobils normalmente, mas você pode usar qualquer coisa. Pode usar uma pedra, qualquer coisa. Porque, na realidade, a gente usa só para representar, para que a pessoa que está sendo constelada consiga visualizar. Né? Consiga visualizar o sistema, consiga depois quando a gente vai identificando as questões, a gente vai trazendo frases de solução que a gente chama, né? Então, muitas pessoas conhecem aquela frase do filme Avatar, eu vejo você, né? E isso vem das constelações sistêmicas, né? Eu te vejo, agora eu vejo você. E aí a gente vai trazendo essas frases de solução e a pessoa consegue visualizar com quem ela, em tese, está falando, né? E eu já ouvi gente falando que quando tem a constelação em grupo, as pessoas que são escolhidas para representarem, né, por exemplo, um pai, uma mãe, elas sentem algo. Isso é real ou inventam? A gente trabalha na constelação, a gente pede para tirar a cabeça, né? Então, observar daqui para baixo. Então, assim, o fulano está representando, sei lá, seu pai. Aí eu vou falar, você está sentindo alguma coisa? E ele vai falar, eu tô sentindo raiva, tá me vindo uma sensação de raiva, eu quero ajoelhar, né? Então ele vai trazendo as percepções que estão chegando no corpo dele. Por isso que a gente fala, esquece a cabeça, vai com o coração. Constelação é coração, é percepção. E da onde vem essa percepção? A gente fala que é do campo, né? Aí muitas pessoas falam, o que é campo? Campo nada mais é que o espaço ali. Quando você entra num bar e a energia tá pesada, você não faz, tá pesado, vou embora. Sim. Isso é o campo. Isso é o campo. Aqui nós estamos num campo de energia ótima, porque tá super leve, né? Isso é o campo. Então, na verdade, a gente só pede para as pessoas trazerem quais são as percepções que estão chegando. Entendi. Não tem nada de, descer um santo, comecei a
Não, o que acontece é que em algumas constelações a gente vê algo mais teatral, tá? Na linha tradicional do Bert Hellinger, com a qual eu fui formada, nós não trabalhamos assim, tá? A gente trabalha só mesmo com essas percepções. Inclusive, Entendi. quando alguém começa, a gente já fala, ó, sente menos. Porque não é esse o objetivo da constelação, né? O objetivo da constelação é a gente trazer essas percepções e o constelador, dentro da história que ele recebeu, daquilo que está sendo construído naquele campo, a gente vai fazendo a condução com base na história do constelado. Né? Então Sim. eu vou perguntando coisas ao longo da constelação para o constelado, tipo, me conta um pouquinho da história do seu pai, me conta um pouquinho da história da sua mãe. E ele vai trazendo informações que vão integrando e a gente vai montando ali qual é a dinâmica. E eu sempre pergunto para o constelado, quando a gente vai fazer uma frase de solução, faz sentido? Como você sentiu isso? Né? Como chegou para você? E aí a gente vai, a constelação vai acontecendo. Então aquelas pessoas estão ali para representar apenas. Não é para fazer teatro nenhum, se jogar no chão, não, nada disso. E quem procura, quais são os exemplos assim de procura que tem, tirando aquela que a gente comentou do dinheiro, a pessoa sente que tá travado essa área financeira da vida dela. Eu já ouvi falar que relacionamentos tóxicos, quando a gente fala, a menina tem o dedo podre. Não, às vezes ela está sempre escolhendo o mesmo tipo de homem que talvez tenha a ver com... O que você tá rindo, Sashi? Olha, tem nada a ver adoro comigo. os exemplos. Mas não é? A gente fala, né? Na verdade, assim, como eu falei, tudo depende da história da pessoa. Mas a tendência, porque a constelação também não tem regra, tá? Não tem assim, toda vez que for isso, é aquilo. Então, seria muito fácil, né? Se a gente tivesse uma bíblia assim. Todo mundo não. fosse igual. A constelação, ela varia mesmo de história para história. Mas um exemplo que é muito comum é de relações tóxicas, por exemplo. Não é nem a questão do dedo podre, mas a pessoa vai atraindo relações tóxicas, mas aí quando a gente vai perguntar para aquela pessoa como que era o relacionamento dos seus pais? É muito engraçado. Eu vim aqui constelar a relação tóxica. Aí você vai lá e pergunta, como que era a relação dos seus pais? A primeira coisa que ela fala é, nossa, era muito tóxica a relação dos meus pais. Né? Então, porque a gente tem a tendência a repetir os padrões que a gente aprende. Porque qual é a sua referência? Referência ideal é que a gente é do pai e da mãe, né? Da casa onde a gente viveu, do ambiente onde eu morei, onde eu fui construído. A nossa construção como ser humano, ela vem da nossa família de origem. Né? E aí você tem duas opções. Ser leal e repetir esse padrão negativo de relacionamento tóxico e de repente ter um filho e passar para o seu filho isso. Ou ele também vai reproduzir. Ele pode, ou ele pode interromper. Ou você mesmo fala, não, chega, não quero mais isso na minha vida, essa história não é minha. E interromper, mas como que eu vou interromper? Postura. Mudando a sua postura perante a vida. Fazendo diferente. Papai e mamãe, eu sinto muito, mas essa história é de vocês. E eu vou honrar a vida que eu recebi através de vocês, fazendo diferente. Essa seria a frase de solução. Uma das, né? Só que aí tá bom, acabou a constelação. E aí? Não tem a pílula mágica, né? A gente não sai já resolvido. Não, a vida vai se resolvendo dia a dia. A sua postura perante a vida. Então amanhã, a hora que você vai lá jantar com uma pessoa, estar super presente ali e ouvir o que aquela pessoa já está te trazendo, quais os sinais. Opa, já vi que aí vou cair no mesmo buraco. Já para. Então a constelação ela serve para trazer uma informação, para elucidar e a pessoa compreender o que está acontecendo e talvez o porquê que aconteça. Isso. Mas vai depender dela, uma frase que ela usa muito é orai e vigiai. Orai e vigiai. Constantemente estarmos ali presentes e atentos para que aquilo não se repita, porque só depende de nós.
só. Adoraria que fosse uma pílula mágica. Ah, eu também. Todo mundo, né? Porque na verdade a constelação ela vem trazer, a gente brinca, né? Que ela vem trazer aqui de trás para frente. Que a gente só usa 5% da nossa consciência. 95% das nossas ações são inconscientes. Isso é ciência, isso não sou eu falando, isso foi comprovado pela neurociência. Então, 95% das nossas atitudes, elas são tomadas de forma inconsciente. E aí vem com base nas nossas crenças, naquilo que a gente veio, né, da nossa família de origem, aquilo que aprendeu. E às vezes nós estamos repetindo uma história que não foi do nosso pai e da nossa mãe, foi do nosso avô, do nosso bisavô, da nossa avó. A nossa lealdade não necessariamente é ao pai e à mãe, mas pode ser algum outro membro da família, ou algum membro, por exemplo, um filho que não nasceu. Então a gente vê às vezes alguns casos de obesidade, que a hora que a gente constela, lembrando que não é regra, mas na hora que a gente constela, a gente vê que teve um aborto na família. E aí a pessoa está comendo por duas. Até isso. Lembrando que não é regra, tá? Mas dependendo da história, pode ser. Eu estou trazendo exemplos de constelações que já aconteceram, né? Meu Deus. Então, quando a gente vai constelar, por exemplo, obesidade, você não vai constelar, ver quem tinha obesidade na família. Você vai entender a dinâmica familiar. Né? Que nem quando a gente comentou do fato de levantar essa bandeira do feminismo. Não, eu não gosto desse termo, eu acho que limita muito, mas ir contra o machismo, vai. Ela falou assim, pô, talvez isso seja... Eu falei, não, jamais. Minha mãe não é feminista, meu pai não é feminista, minha avó, não tem ninguém feminista. Aí ela assim, pois é, talvez seja o contrário. Talvez tenham muitas pessoas que tiveram padrões machistas violência no que eu digo, na intensidade para eu chegar com uma intensidade do feminismo e que levantar essa bandeira. Então pode ser que tenha algo oposto aí, né? Pode, e pode ser que você esteja sendo leal ao seu sistema familiar. Eu vou fazer igual para me manter o quê? Pertencendo à família. Que a constelação ela é regida por 3 leis, que é equilíbrio entre dar e receber, pertencimento e hierarquia. Qual o primeiro? Equilíbrio entre dar e receber. Então as relações têm que ser equilibradas. Do que eu recebi dos meus pais, o que eu vou passar. Não, os pais não contam, porque a gente nunca vai conseguir equilibrar a relação com os nossos pais por um motivo. Eles deram algo pra gente que ninguém mais pode dar. A vida. Como é que você vai retribuir isso? Não tem como você devolver esse grande presente, né? Agora, nas relações entre amigos, entre pessoas, entre irmãos, equilíbrio entre dar e receber. Eu te dou, você recebe e me devolve com um pouco a mais. Por que um pouco a mais? Para essa relação continuar crescendo. Porque senão fica, né? Te dou, você recebe e acabou. Não tem uma gordurinha pra gente continuar a relação. Poxa, me agradou tanto que eu vou querer agradar um pouquinho mais. Nossa, me agradou, eu vou querer mais. E aí vai construindo uma relação leve, saudável, né? E isso nos relacionamentos amorosos também. Aliás, a grande maioria dos relacionamentos amorosos normalmente por causa do desequilíbrio entre o dar e o receber. Olha, e o segundo? É pertencimento. Todos pertencem no sistema. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do aborto, né? Mas ele faz parte. Ele pode não ter nascido, mas ele foi gerado. Então, ele também faz parte do sistema familiar. Então eu não sou só eu e meu irmão? Não, somos em 3. Um exemplo. Então, ele pertence. Meu tio, sei lá, foi bandido, alcoólatra, foi preso. Enfim, a gente não quer nem saber dele, não, mas ele pertence. E o bonito da constelação, que assim, as pessoas confundem pertencer com o amar. E não é. Ela me deu uma raiva dessa Sashi.
Última aula, eu não sei como a gente chegou nesse tema. A gente estávamos na aula de yoga com outras pessoas nos tapetinhos. E ela falou assim, Roberta, aquele cara na rua que mexeu contigo pertence à sua história. Eu falei, não. Ela pertence. Eu falei, não. Uma raiva. Aí ela, tá errado. Todos pertencem. Né? Todo mundo pertence. Até o bandido que matou o João lá na esquina. Até o bandido que matou o João na esquina. Não significa que temos que amar essas pessoas. Nem os nossos pais. Eu odeio meu pai, sei lá, me abusou, porque a gente sabe, existem histórias de abusos, né, com pai, com mãe, enfim. Você não precisa amar. Apenas entenda que ele faz parte. E no caso dos pais, além de tudo, ele te deu a vida. Então, independente de qualquer coisa, aquela história vivida fez com que você estivesse aqui hoje sentado ouvindo essa história, lendo essa história, ouvindo esse episódio aqui, enfim. E o terceiro? Hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência, não preferência, de quem vem depois. Então, primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão. O primeiro irmão tem precedência. Ele chegou primeiro. Editem isso porque o meu irmão não pode assistir essa parte. E aí tem filhos, os pais, os avós, os bisavós. Percebeu que eu fui crescendo? Sim. Filhos são pequenos, os pais são grandes. O que também a gente vê, às vezes, quando a gente vai fazer constelação, que acontece o seguinte, os filhos estão se colocando no lugar dos pais. Sai da onde? Sai da hierarquia. Filho é pequeno. Filho não é maior que os pais. Mas isso entre irmão mais velho e irmão mais novo entraria hierarquia? A ordem que você chegou. Oxe, mas eu não escolhi ver depois. Mas você veio depois, seu irmão veio primeiro, ele tem precedência. É aquilo que eu também falo dos meus alunos, dos meus clientes, né, os constelados e tudo. Vocês sempre vão receber as informações sobre os eventos e workshops primeiro, ou vocês vão ter um desconto diferenciado. Por quê? Porque vocês estão comigo antes. Então eu não posso dar prioridade para aquele que não chegou ainda. Eu preciso olhar primeiro para aqueles que estão comigo, porque vocês vieram primeiro. E aí, quando a gente vai trabalhando com essas leis sistêmicas, a vida flui muito mais leve. Não significa que não teremos problemas, mas flui de uma maneira mais leve. Então, numa discussão, sei lá, entre pai e, vamos supor, um pai com um filho mais novo, com um filho mais velho. Aí vem o mais novo e quer defender, quer se meter no meio. Não, pai, não. O problema é dos dois ali, ó. Seu pequenininho ali fica na sua, entendeu? Quietinho. E isso é legal a gente ter, porque isso ajuda muito a gente a lidar também com problemas familiares, né? Então, assim, tá dando um enrosco na família, com o tio, com o primo. Meu, sai, silencia e fala, de quem que é essa história? Putz, é do João com a Maria, tô fora. Vai viver a tua vida. Deixa a gente sempre sente a responsabilidade, o cargo, o peso de ter que resolver e ver todo mundo feliz. Exato. Eu vou comentar isso com o papai, porque aí a mamãe, eu tento ajudar e eles param de brigar. E acho que isso é principalmente com pai e mãe. Porque pai e mãe é pai e mãe. Nunca se meter. Não se meter nas relações de pai e mãe. Porque eles que são casados. A relação amorosa é entre eles. Mas meu pai traiu minha mãe, então eu vou defender minha mãe. Não se mete. Porque seu pai vai ser sempre seu pai, sua mãe vai ser sempre sua mãe, independente do que eles decidirem como casal, o que eles querem fazer da vida deles. E se sua mãe resolve perdoar seu pai? Isso é problema deles. Eles que se entendam. Então, e isso é desafiador pra gente, né? Tirar, esse é o meu pai e esse, ao mesmo tempo, ele é o marido da minha mãe. E com a mãe também, essa é minha mãe, ao mesmo tempo ela é a esposa do meu pai. Sim. A gente mistura esses papéis. É difícil, porque a gente tem aquela parte emocional. Tem. E é o que você fala, aterrar, razão, o que eu faço isso. agora? Silencia e cuida do teu. Para onde eu olho?
E que tem é meu. mais coisas dela. Olhem o que eu trouxe aqui. Isso aqui é meu. Eu trouxe, ela não sabia que eu ia trazer. Não Ela mesmo. também trabalha com aromaterapia. Ela criou, eu fui numa sessão de aromaterapia, isso eu sei como funciona, isso eu sei o que é. E ela fez tanto esse daqui de cheirar, quanto esse daqui que é um rolonzinho. E aí a gente vê que ela não fez o tratamento inteiro. Porque ele o tá aqui, rolão ó. tá inteiro. Ai, ai, ai. Depois as pessoas querem pílula mágica, minha gente. Uns 2, 3 meses que eu tô com isso, ele tá inteirinho. Mas, gente, não. Isso, pode brigar, Isso eu tô errada. Não, mas é autorresponsabilidade. A minha parte foi feita. Agora é com você. Fala o que é aromaterapia, pra eles entenderem. Pra que serve os cheirinhos? Então, Eu que escolhi, tava com o olhinho tampado, fui sentindo os aromas, falei, esse aqui, aquele não, agora não consigo sentir esse aroma. É Escolhi. muito interessante. Eu sou aromaterapeuta também. Para começar, eu sou farmacêutica, né? A minha primeira formação de base é a farmácia, então eu já sou da área de saúde. A aromaterapia entrou na minha vida em 2012. 12 ou 13, quando eu fui fazer a formação de yoga para gestante. Mas aí em 2018 ela chegou chegando. É antigo, então. A aromaterapia na minha vida é antiga. Eu comecei a ouvir falar nisso ano passado. Não, a aromaterapia é algo muito antigo. No Egito já se produzia óleos essenciais e eu acho que até antes de Cristo, se não me falha a memória, que eu tô vendo aqui os slides na mente. Mas a ciência, a aromaterapia é uma Eu ia prática falar muito antiga. que o menino Jesus recebeu dos 3 Reis Magos, assim, mas não, acho que foi Sim. ouro, incenso e mirra. São óleos essenciais. Ah, é? O olíbano, que é o frankincense, né? Foi o olíbano, a mirra e não lembro se teve qual foi o... Mas enfim, é uma coisa muito antiga mesmo. E aí em 2018 ela chegou chegando e na pandemia eu, como sou humana imperfeita e questionadora e controladora, né? Agora controladora em remissão, eu comecei a questionar algumas práticas que eu vinha percebendo por aí, fui fazer um curso de formação de aromaterapia e me apaixonei pela psicoaromaterapia que cuida da parte emocional, né? Que foi a sessão que você fez, né? Eu utilizo o protocolo do sistema dos 13 aromas, que foi o Gumbel, que foi um alemão que ele uniu a parte das emoções com as plantas e aí os aromas. E por que você faz a inalação? Porque a primeira coisa que a gente faz ao cheirar é acionar o nosso sistema límbico, que é o das emoções. Né? Tanto que, esse cheiro me remete a coisa ruim, né? Porque ele aciona alguma memória ruim sua através do cheiro. E como, né, você fez a sessão comigo, né, eu acabo expandindo um pouco mais, dependendo de cada situação, dependendo da vivência que a gente está tendo ali, da história que chega através do protocolo que é montado. Às vezes eu posso trazer um movimento sistêmico, algum exercício de yoga, alguma coisa que possa agregar ao tratamento com a aromaterapia. Quanto tempo, mais ou menos? Não, o meu tá aqui há uns 3 meses. Ela 4. não voltou. Mas quanto tempo dura, assim, pra pessoa sentir o mesmo aroma e surtir efeito e quando que ele iria mudar? A gente costuma trabalhar com um protocolo de 3 ciclos, né? 3 ciclos de 28 dias com pausa de 7 dias. Então é assim que eu costumo trabalhar. Então tanto que eu estou até reformulando agora o meu atendimento de psicoaromaterapia para a gente já englobar essas 3 sessões juntas, né, para poder ter um começo, meio e fim ali, acompanhar a mudança da pessoa. Tem pessoas que no primeiro mês já vira a chave ali e a gente pode entrar com um novo protocolo. E tem pessoas que precisam seguir com o mesmo protocolo aí por esses 3 períodos, esses 3 ciclos. Varia muito de pessoa para pessoa. Eu faço uma anamnese, lembrando que eu olho para a parte emocional, então eu não trabalho com aromaterapia para pele, né? Porque tem muita gente que trabalha, eu tenho melasma, quero um produto com aromaterapia, então normalmente a gente faz umas argilas. Enfim, eu não faço essa parte de aromaterapia clínica, só psicoaromaterapia mesmo.
E se alguém quiser te encontrar, como que a pessoa faz? Tem telefone, tem Instagram, como é que é o site? Eu tô mais no Instagram mesmo, no @sastyoga. Então lá eu tenho todos os serviços que eu presto. Tenho o telefone da Mayara, minha querida, meu braço direito e esquerdo, que tem acesso à minha agenda, que faz toda essa parte do atendimento, passa as informações com muito amor e carinho. Sem ela, não estaria aqui hoje, estaria atendendo o telefone, né? E então lá no link da bio tem todas as informações. Eu tenho um canal no YouTube que tem algumas aulinhas, algumas meditações. Ele tá um pouco parado, esse canal do YouTube, mas eu vou começar a colocar as lives lá também, para quem perdeu, quer assistir mais rápido. O que mais? Tem meditações ali que eu ouvi uma, acho que antes de ontem. Falei, ai, Sasha, eu coloquei, eu tava tão estressada, coloquei em 4 minutos, eu capotei. Eu lembro de eu ter despertado, acordei com ela dando tchau. Falei, meu Deus, perdi toda a... Mas foi ótimo, porque eu relaxei. Era o que você precisava. Exato. Eu mesma dormi naquela mesma noite me ouvindo. Maravilhoso. Tem um projeto novo com meditação nascendo. Graças a você que implorou. Então tem um projeto novo nascendo. E eu tenho um canal no Spotify também de podcast. Também está um pouquinho parado, mas é algo que eu quero voltar a mexer. Eu tive algumas transformações importantes na minha vida agora, então eu estou numa fase de reorganização para poder entregar o melhor. Entregar para o mundo tudo aquilo que eu aprendi, né? Sabedoria guardada não é um bom negócio. Então, que eu possa compartilhar com o mundo as minhas experiências, minhas vivências, as minhas histórias, né? Então, quem está comigo, você, minha aluna, meus alunos e todas as pessoas que me acompanham sabem que eu trago as minhas histórias, as minhas vivências, porque eu acho importante vocês saberem também quem eu fui e quem eu sou hoje, né? E eu sou o que eu sou hoje graças a tudo que eu passei, graças ao yoga, constelação, aromaterapia. Então é por isso que eu resolvi seguir esse caminho. Obrigada por ter aceitado. Foi uma honra. É um anjo na minha vida, você sabe a tua importância. Você também tem muita importância. Você faz muita mágica e eu tenho certeza que ela fez também na vida de muita gente que vai assistir com a gente. E é o que eu falo, o mundo precisa de você. Obrigada. E eu do mundo. Obrigada mesmo. Obrigada para todo mundo que assistiu a gente e espero que realmente, eu tenho certeza que ela vai ajudar, vai tocar algumas vidas. A equipe de edição vai colocar todos os contatos dela, o Instagram, o WhatsApp da Mayara. Quem quiser pode entrar em contato. E obrigada aí pelo carinho de quem ficou até agora. Namastê.